Ao longo da história humana, enfrentamos um inimigo implacável, as doenças infecciosas. Esses assassinos silenciosos varreram populações, deixando devastação e desespero em seu rastro. Desde as cicatrizes desfigurantes da varíola até a AIDS, a humanidade tem lutado contra essas ameaças invisíveis que remodelaram sociedades, ceifaram inúmeras vidas e impulsionaram avanços significativos na medicina. Então, quais foram as características definidoras dessas doenças e como transformaram as sociedades que afligiram? Vamos descobrir juntos. Número 1. Ebola. Poucas doenças geraram tanto medo e pânico generalizado quanto o ebola, um vírus que emergiu no cenário mundial apenas no final dos anos 70. Originário das profundezas da África, este vírus, anteriormente conhecido como febre hemorrágica do ebola, causa estragos em humanos e outros primatas, provocando sangramentos internos e externos extremos. O aparecimento dos sintomas pode ser agonizantemente lento, levando de vários dias a algumas semanas para se manifestar. A fase inicial frequentemente imita uma gripe severa, com dor de garganta persistente, dores musculares que deixam você se sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão e ondas incessantes de náusea e diarreia. À medida que o vírus aperta seu domínio, os sintomas escalam para um pesadelo aterrorizante, com sangramento incontrolável ocorrendo tanto internamente quanto a partir de vários orifícios. A gravidade do ebola varia dependendo da cepa específica, mas é notoriamente um vírus mortal. Em média, quase metade dos infectados morre da doença, com algumas cepas apresentando uma taxa de mortalidade assustadoramente alta, aproximando-se de 90%. O surto de ebola, mais devastador da história, ocorreu na África Ocidental em março de 2014, deixando um rastro de devastação em seu rastro. Este único surto tirou a vida de 5 vezes mais pessoas do que todos os surtos anteriores combinados. O alcance do vírus se estendeu muito além da África, com casos relatados nos Estados Unidos e em vários países europeus, incluindo o Reino Unido, França, Alemanha e Espanha. Somente em 2016 o mundo conseguiu finalmente controlar o vírus, alcançando a contenção total. Número 2. Peste bubônica. No século XIV, uma praga aterrorizante varreu a Europa de leste a oeste, deixando um rastro de devastação em seu rastro. Esta foi a peste bubônica, eternamente gravada na história como a peste negra. O culpado por esta epidemia horrível foi uma bactéria conhecida como Yersinia pestis, que pegou carona em pulgas de ratos orientais desavisados. Essas pulgas, viajando para o oeste na movimentada Rota da Seda e através do Mediterrâneo em navios, tornaram-se os assassinos silenciosos que desencadearam a peste sobre as populações humanas. Em essência, o crescente comércio e comércio da Europa se tornaram inadvertidamente os portadores de um patógeno mortal. A doença, nomeada após a palavra latina bubo, para um linfonodo inchado, manifestava-se com sintomas assustadores. Começava sutilmente com febre e suor profuso, então progredia para a formação de horríveis furúnculos negro-azulados na área da virilha. Esses furúnculos, se não tratados, cresceriam e infeccionariam, liberando toxinas que levavam a uma morte horrível. Até mesmo tentar drenar esses bubões poderia ser fatal, pois às vezes causava a disseminação aérea da bactéria mortal. A taxa de mortalidade da peste bubônica era assustadora, ceifando a vida de mais de 70% dos infectados. Essa doença horrível devastou a Europa, exterminando cerca de 200 milhões de pessoas e reduzindo pela metade a população do continente. Os historiadores acreditam que o impacto devastador da peste negra contribuiu significativamente para o colapso do sistema econômico feudal e causou danos irreparáveis ao poder e influência da Igreja. Muitos sacerdotes pereceram após cuidar dos doentes e realizar os últimos ritos, enquanto outros, temendo por suas próprias vidas, abandonaram suas paróquias diante desse inimigo invisível. Sem compreensão científica de sua causa ou disseminação, muitos recorreram a explicações desesperadas. A peste negra foi amplamente interpretada como um castigo divino, uma resposta irada para pecados percebidos como ganância, blasfêmia e imoralidade. Essa crença alimentou uma onda de fanatismo religioso, levando à perseguição de grupos minoritários como os judeus, que foram culpados e massacrados. Aos milhares durante os anos 1348 e 1349. Mesmo com o desenvolvimento de antibióticos, a peste bubônica continua a assombrar a memória coletiva humana
como uma das doenças mais horríveis e destrutivas da história. Número 3. Gripe espanhola. Em 1918, uma cepa monstruosa de gripe emergiu, desencadeando uma pandemia que seria eternamente gravada na história como um dos encontros mais mortais da humanidade com doenças infecciosas. Este patógeno implacável, estimado em ter infectado 500 milhões de pessoas em todo o mundo, varreu os continentes com uma velocidade aterrorizante. Os surtos surgiram nos Estados Unidos e na Europa, espalhando rapidamente seus tentáculos pelo globo. O vírus atacava o sistema respiratório, deixando as vítimas ofegantes. Sua natureza altamente contagiosa significava que uma única tosse, espirro ou até mesmo palavra falada poderia lançar gotículas infecciosas no ar, prontas para serem inaladas por qualquer pessoa próxima. Além disso, o vírus poderia permanecer em superfícies, esperando por um toque desprevenido para se tornar uma porta de entrada para um novo hospedeiro. Apesar de sua natureza indiscriminada, essa cepa particularmente virulenta de gripe ganhou o apelido de gripe espanhola devido ao pesado fardo que impôs à Espanha. Até mesmo o rei da nação, Alfonso XIII, sucumbiu ao seu domínio. No entanto, a ironia residia no fato de que a gripe espanhola não se originou na Espanha. O nome surgiu simplesmente porque a Espanha, ao contrário das nações em guerra com censura rígida em tempos de guerra, tinha uma imprensa livre que relatou abertamente o surto desde o seu início em Madrid, no final de maio de 1918. Enquanto isso, as potências aliadas e centrais, por outro lado, visavam manter a alta moral, então suprimiram notícias sobre a devastação da gripe. Essa disparidade na mídia levou muitos a acreditar que o vírus se originou na Espanha. Os próprios espanhóis frequentemente a chamavam de gripe francesa, pois acreditavam que havia chegado de seu país vizinho. A gripe espanhola teve um impacto arrepiante nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, devastando as fileiras de jovens soldados saudáveis. Registros indicam que mais americanos pereceram da gripe de 1918 do que nas linhas de frente. Na Marinha dos Estados Unidos, 40% dos militares sucumbiram ao vírus, e o Exército dos Estados Unidos sofreu taxas de infecção igualmente altas. Os efeitos da gripe reverberaram nos setores militar e civil, com muitos historiadores acreditando que influenciou o curso da guerra ao dizimar tropas e paralisar a infraestrutura médica. Sem cura à vista para a gripe, os profissionais de saúde confiavam nos tratamentos disponíveis para controlar os sintomas. A aspirina, um medicamento relativamente novo, registrado pela Bayer em 1899, era amplamente prescrita. Tragicamente, as dosagens recomendadas na época, chegando a 30 gramas por dia, foram posteriormente descobertas como tóxicas. Somente na década de 1940, o desenvolvimento de vacinas contra a gripe finalmente ofereceu uma esperança na luta contra esse inimigo formidável. Número 4. Tuberculose. A tuberculose é uma infecção respiratória persistente e potencialmente mortal que tem afligido a humanidade por milênios. Ela existe em duas formas: tuberculose latente e tuberculose ativa. A tuberculose latente permanece dormente dentro do corpo, muitas vezes mantida sob controle por um sistema imunológico saudável. De fato, 1/3 da população mundial carrega essa forma latente sem sequer perceber. No entanto, quando o sistema imunológico de uma pessoa enfraquece, a tuberculose latente pode se transformar em sua contraparte ativa e muito mais perigosa. Esta forma ativa causa estragos nos pulmões, desencadeando crises de tosse persistentes, dor no peito agonizante, suores noturnos intensos e perda de apetite. Nossa longa e problemática história com a tuberculose remonta ao início da civilização. Evidências da bactéria da tuberculose foram desenterradas nos ossos de múmias egípcias antigas, sugerindo sua presença entre os humanos há pelo menos 6.000 anos. Cientistas acreditam que as origens da doença residem na transição neolítica, um período em torno de 10.000 anos atrás, quando os humanos passaram de sociedades de caçadores-coletores para a agricultura e domesticação de animais. É teorizado que a bactéria responsável pela tuberculose se originou nesses animais domesticados e eventualmente passou para os humanos. Os séculos XVIII e XIX testemunharam um aumento aterrorizante da tuberculose nas nações em rápida industrialização da Europa e da América do Norte. Esta doença devastadora, muitas vezes chamada de consunção,
tornou-se a principal causa de morte em todos os grupos etários no mundo ocidental. Uma rota particularmente insidiosa de transmissão da tuberculose durante essa era através do leite contaminado. Isso levou ao desenvolvimento da pasteurização em batelada, um método de baixa temperatura projetado especificamente para erradicar a bactéria da tuberculose dos produtos lácteos. O advento dos antibióticos em meados do século XX marcou um ponto de virada na luta contra a tuberculose. O tratamento tornou-se muito mais eficaz, tornando obsoleta a prática comum de isolar pacientes em sanatórios por anos. Apesar desses avanços, a tuberculose permanece uma ameaça significativa à saúde global, particularmente em países em desenvolvimento com padrões de higiene mais baixos e maiores densidades populacionais. É uma das principais causas de morte entre indivíduos infectados com HIV e ceifa a vida de aproximadamente 2 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. Para complicar ainda mais a situação, novas cepas de bactérias da tuberculose surgiram, exibindo resistência a antibióticos convencionais, tornando o tratamento eficaz cada vez mais desafiador. Número 5. Poliomielite. Hoje, a poliomielite é uma memória distante para a maioria no mundo desenvolvido, graças ao trabalho revolucionário de Jonas Salk e sua vacina inovadora contra a poliomielite. Mas antes desse marco médico, a poliomielite se espalhava com um terror inimaginável, transmitida pelas fezes de uma pessoa infectada ou por gotículas no ar provenientes de tosse e espirros. Embora frequentemente assintomática, a fúria da poliomielite poderia ser devastadora. Em alguns casos, o vírus atacava o cérebro e a medula espinhal, levando à meningite e, no cenário mais angustiante, à paralisia. Para 2 a 10% dos paralisados, a doença tragicamente tirava suas vidas. O legado mais notório da poliomielite reside em sua capacidade de paralisar permanentemente as vítimas, confinando-as a pulmões de aço pelo resto de suas vidas. Essa paralisia, causada por danos irreversíveis aos nervos, não podia ser revertida. Enquanto geradores móveis ofereciam alguma semelhança de liberdade para alguns, outros permaneciam prisioneiros nos icônicos pulmões de aço. A década de 1950 viu o vírus da poliomielite semear o terror nos corações das famílias americanas. Pais tomados pelo medo tentaram o distanciamento social, uma medida desesperada e, em última análise, ineficaz contra a ameaça invisível. A poliomielite não fazia parte da vida que imaginavam para seus filhos na aparentemente segura era pós-Segunda Guerra Mundial. A disseminação da poliomielite expôs a vulnerabilidade até mesmo das famílias de classe média, destruindo a ilusão de controle completo sobre suas vidas. O medo do vírus altamente contagioso levou a medidas drásticas. Cidades fecharam piscinas públicas, cinemas, escolas e até igrejas, forçando os líderes religiosos a alcançarem suas congregações através de transmissões de rádio locais. Alguns motoristas, temendo que o vírus pudesse ser carregado pelo ar, recusavam-se a encher seus pneus furados em postos de gasolina em San Angelo, uma ilustração clara do pânico que dominava a nação. Até mesmo profissionais médicos sucumbiram ao medo, com um médico diagnosticando pacientes com base em impressões clínicas, em vez de arriscar infecção através de testes diagnósticos apropriados. A figura mais icônica a sofrer as consequências da poliomielite foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Seus esforços incansáveis para combater o estigma em torno da doença permearam todos os aspectos de sua presidência, tanto antes quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Em última análise, a luta de Roosevelt com a poliomielite alterou para sempre a forma como a sociedade via as doenças paralisantes e as deficiências resultantes, abrindo caminho para uma maior compreensão e aceitação. Número 6. Malária. A malária, uma doença transmitida por mosquitos causada por invasores parasitários, é considerada uma das doenças mais horríveis da história. Seus sintomas semelhantes aos da gripe podem ser debilitantes, e somente em 2016, a doença infectou mais de 200 milhões de indivíduos, ceifando quase 500 mil de vidas. Este patógeno notório foi até mesmo ligado à possível morte de Alexandre, o Grande, destacando sua importância histórica e potencial mortal. Mas a história da malária vai além de sua letalidade. Ela também detém um capítulo sombrio na história brutal do comércio transatlântico de escravos. Antes da colonização europeia, não há evidências de malária nas Américas.
Sua chegada, portanto, devastou as populações nativas, que não tinham imunidade a esse novo patógeno. Essa vulnerabilidade criou uma oportunidade para os primeiros colonizadores europeus recorrerem à África. Os africanos, tendo desenvolvido um grau de resistência através da exposição na infância à doença, eram vistos como uma força de trabalho mais adequada para as duras condições das plantações do sul. À medida que a malária devastava o sul dos Estados Unidos, dizimando populações nativas, os africanos foram cada vez mais forçados ao comércio de escravos para preencher o vazio de mão de obra. Avançando vários anos, a malária tornou-se uma presença persistente no sudeste dos Estados Unidos. Os casos aumentaram durante a Grande Depressão, apenas para começar a declinar no início dos anos 1940, quando o país se preparava para a Segunda Guerra Mundial. Preocupações surgiram sobre a prevenção da disseminação da malária nos campos de treinamento militar, particularmente aqueles localizados nos estados do Sul e em territórios ultramarinos. Em 1942, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos estabeleceu o Escritório de Controle de Malária em áreas de guerra para abordar essa questão premente. Este escritório, com sede em Atlanta, lançou as bases para o que eventualmente se tornaria os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, estabelecidos em 1946 como o Centro de Doenças Transmissíveis. Embora os esforços do escritório provavelmente tenham contribuído para a erradicação da transmissão da malária nos Estados Unidos no início dos anos 1950, estudiosos modernos debatem se mudanças demográficas e socioeconômicas também desempenharam um papel significativo no declínio da doença. Além das preocupações imediatas de saúde pública, a malária ofereceu aos cientistas uma oportunidade crucial para compreender melhor os vetores de transmissão de doenças. Estudar como os mosquitos e outras criaturas abrigam e espalham doenças para as populações humanas tornou-se um pilar no desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle. Número 7. Varíola. Quando os primeiros navios europeus desembarcaram nas costas das Américas no final do século XV e início do século XVI, trouxeram não apenas armamentos avançados e a vontade de conquistar, mas também um inimigo silencioso e invisível, a varíola. Esta doença altamente contagiosa e frequentemente fatal tinha uma longa e devastadora história no Velho Mundo, onde os europeus haviam coexistido com animais domésticos e compartilhado fontes de água comuns por séculos. Essa proximidade fomentou a disseminação de inúmeras doenças, mas também permitiu que alguns indivíduos desenvolvessem um grau de imunidade a esses patógenos, incluindo a varíola. Esses europeus imunizados, entre os primeiros colonizadores das Américas, trouxeram a varíola consigo já em 1520. Esta doença, juntamente com outras doenças do Velho Mundo, como sarampo e gripe, desencadeou uma onda devastadora de morte sobre as populações indígenas. Sem exposição prévia a esses patógenos, os nativos americanos não possuíam as defesas naturais para combatê-los. O resultado foi catastrófico, com a varíola sozinha estimada em ter matado quase 90% da população nativa americana, um número muito maior do que as baixas diretas infligidas pela Guerra Europeia. A varíola não era apenas mortal, mas também cruel. Desfigurava o corpo, deixando suas vítimas cobertas de feridas supurantes. Em uma tentativa desesperada de combater a doença, aqueles que sobreviveram à varíola, agora imunes, eram frequentemente chamados para cuidar dos doentes. Esses cuidadores empregavam uma variedade de tratamentos, incluindo remédios à base de ervas, sangrias e até a prática bizarra de expor os pacientes a objetos vermelhos. Uma abordagem muito mais eficaz surgiu na forma de inoculação, também conhecida como variolação. Esta prática envolvia a retirada de pus ou crostas em pó de indivíduos com um caso leve de varíola e a inserção deles na pele ou no nariz de pessoas saudáveis. O processo induzia uma infecção controlada que geralmente resultava em uma doença mais branda, conferindo ao receptor imunidade a futuros surtos. Embora algumas pessoas morressem devido à prática, a taxa de mortalidade era significativamente menor do que a da varíola naturalmente contraída. Através de séculos de esforços contínuos, incluindo campanhas de vacinação em massa, a varíola foi finalmente declarada erradicada em 1980, tornando-se a única doença humana completamente eliminada. Hoje, os únicos vestígios desse assassino temido
existem nos cofres fortemente guardados de laboratórios de pesquisa. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Até agora, examinamos algumas das doenças mais horríveis da história, desde os efeitos agonizantes da varíola até a disseminação implacável do ebola. Mas algumas doenças foram além do sofrimento físico, deixando uma marca de horror gravada no próprio corpo humano. Veja esta imagem. O homem olha de volta com um rosto devastado pela doença. Seu nariz está afundado, sua pele marcada por lesões e seus olhos carregam uma profunda tristeza. Isso poderia ser consequência de uma doença como a sífilis, uma infecção bacteriana que, se não tratada, poderia devastar o corpo em seus estágios finais. Imagine a dor excruciante, o isolamento social e o constante lembrete da doença gravado na carne. O que você acha que teria sido viver com tal condição em uma época antes de tratamentos eficazes? Como essas doenças não apenas roubavam vidas, mas também redefiniam a forma como as pessoas eram percebidas pela sociedade? Número 8. Cólera. Uma doença infecciosa potencialmente mortal é causada pela bactéria Vibrio cholerae. Esta bactéria prospera em águas mornas e ligeiramente salgadas, como estuários e áreas costeiras. As pessoas se infectam ao ingerir alimentos ou água contaminados, frequentemente através de frutos do mar crus ou mal cozidos. O responsável pelos efeitos devastadores da cólera é uma toxina produzida pela bactéria. Esta toxina causa estragos nos intestinos, fazendo com que liberem quantidades excessivas de água, levando a diarreia severa e rápida desidratação devido à perda de eletrólitos e fluidos. Um único episódio de diarreia pode causar um aumento de 1 milhão de vezes na presença da bactéria no ambiente. Um dos primeiros surtos documentados de cólera vem dos escritos de Gaspar Correia, um historiador português. Em seu livro Lendas da Índia, ele descreveu vividamente uma doença devastadora que varreu o delta do Ganges na primavera de 1543. Esta doença, referida como Morixi pelos locais, ceifava vidas dentro de 8 horas após o início dos sintomas e apresentava uma taxa de fatalidade tão alta que as comunidades lutavam para enterrar os mortos. Nos séculos seguintes, numerosos relatos de surtos de cólera surgiram ao longo da costa oeste da Índia, documentados por observadores portugueses, holandeses, franceses e britânicos. A primeira pandemia completa de cólera ocorreu em 1817 e foi causada por arroz contaminado em Jessore, na Índia. Alimentada por rotas comerciais europeias estabelecidas, a doença rapidamente se espalhou por grande parte da Índia, da atual Myanmar e do Sri Lanka. Em 1820, a marcha implacável da cólera alcançou as Filipinas e a Tailândia, e a Indonésia, onde tirou a vida de mais de 100 mil pessoas apenas na ilha de Java. Do Sudeste Asiático, indivíduos infectados em navios levaram a doença adiante, introduzindo-a na China em 1820 e no Japão 2 anos depois. O alcance da cólera se estendeu além da Ásia. Em 1821, tropas britânicas estacionadas na Índia transportaram a doença para Omã, de onde eventualmente chegou à região do Golfo Pérsico. A Europa não foi poupada, com surtos alcançando a atual Turquia, Síria e sul da Rússia. Esta primeira pandemia finalmente diminuiu após 6 anos, provavelmente devido ao rigoroso inverno de 1823 a 1824, que pode ter reduzido significativamente a taxa de sobrevivência da bactéria nas fontes de água. No entanto, o domínio da cólera sobre a humanidade não estava encerrado. Pandemias subsequentes emergiram na África e nas Américas. Ainda hoje, esta doença continua a lançar uma sombra, com uma estimativa de 4 milhões de casos e mais de 100 mil mortes relatadas anualmente. Número 9. Hanseníase. A hanseníase muitas vezes evoca imagens de uma doença confinada às páginas empoeiradas dos livros de história. Isso é verdade porque as primeiras evidências da doença são encontradas em um esqueleto de 4.000 anos desenterrado na Índia. Além disso, referências à hanseníase aparecem na Bíblia e em outros textos religiosos importantes, solidificando seu lugar como uma doença que tocou a humanidade por milênios. No entanto, a hanseníase não é apenas um relicário do passado. Ela continua a ser uma preocupação muito real. Com aproximadamente 200 mil novos casos diagnosticados anualmente, grande parte de nossa compreensão moderna da hanseníase vem de sua prevalência na Europa medieval. Embora a doença provavelmente tenha se originado no subcontinente indiano, no século XIII,
A Europa estava lutando com um número impressionante de casos, com estimativas sugerindo a existência de 19 mil hospitais de hanseníase em todo o continente. Acredita-se que as rotas comerciais e o movimento de exércitos desempenharam um papel significativo na disseminação da doença para o oeste. Uma das figuras mais conhecidas associadas à hanseníase durante esse período foi Balduíno IV, rei de Jerusalém, no século XII. Se não tratada, a hanseníase pode causar danos significativos ao corpo. Antes da descoberta de tratamentos eficazes, a doença podia levar a desfigurações severas. A infecção pode causar estragos nos nervos, trato respiratório, pele e olhos. Danos nos nervos podem levar à perda de sensação, particularmente a dor, o que pode resultar na perda de extremidades devido a lesões repetidas ou infecções que passam despercebidas. Fraqueza muscular e problemas de visão também são consequências potenciais da doença. Grande parte do medo e do estigma em torno da hanseníase é um legado de uma época em que a doença era intratável e sua transmissão era mal compreendida. As pessoas diagnosticadas com hanseníase eram frequentemente isoladas em sanatórios, cujos remanescentes ainda podem ser encontrados em várias partes do mundo hoje. No entanto, a compreensão da hanseníase sofreu uma transformação dramática desde o final do século XIX. Em 1873, um médico norueguês chamado Gerhard Armauer Hansen fez uma descoberta revolucionária. Ele identificou Mycobacterium leprae, a bactéria responsável pela hanseníase. Essa revelação abriu caminho para uma compreensão mais profunda de como a doença se espalha e para o desenvolvimento de medicamentos eficazes capazes de curá-la. Hoje, uma cura para a hanseníase está prontamente disponível e agora sabemos que a doença não é altamente contagiosa. Embora o tratamento seja eficaz e acessível, muitos indivíduos são diagnosticados tarde demais para prevenir o início das incapacidades relacionadas à hanseníase. Esta realidade infeliz faz da hanseníase uma das principais causas de incapacidade prevenível no mundo. Número 10. Tifo. O tifo, um grupo de doenças bacterianas englobadas sob o mesmo nome, carrega uma história tão arrepiante quanto sua descrição clínica. Seu próprio nome, derivado da palavra grega tifos, que significa fumoso ou nebuloso, sugere o estado mental alterado experimentado pelos afligidos. O primeiro relato documentado de tifo surgiu durante o cerco espanhol de Granada em 1489. Os sobreviventes descreveram vítimas sofrendo de febres altas, erupções vermelhas se espalhando por seus corpos e uma descida a delírio. Feridas gangrenosas e o fedor pútrido de carne em decomposição eram todos os sinais sombrios da progressão brutal da doença. Durante este cerco, enquanto apenas 3.000 soldados espanhóis caíram diante das forças inimigas, 177.000 sucumbiram ao tifo. Ao longo da Europa do século XVI ao XIX, epidemias de tifo devastaram populações com uma regularidade aterrorizante. Sua presença era grande durante a Guerra Civil Inglesa, a Guerra dos 30 Anos e as Guerras Napoleônicas. Na Guerra dos 30 Anos, estima-se que 8 milhões de alemães pereceram não por ferimentos de batalha, mas pela dupla investida da peste bubônica e do tifo. Durante a desastrosa retirada de Moscou por Napoleão em 1812, mais soldados franceses encontraram seu fim pelo tifo do que pelas mãos do exército russo. Uma concepção errônea crucial persistiu entre os médicos americanos do século XIX. Eles acreditavam que tifo e febre tifoide eram variações da mesma doença, diferenciando-se apenas na gravidade dos sintomas. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Enquanto ambas as doenças compartilham uma semelhança nos nomes, suas origens e modos de transmissão são vastamente diferentes. O tifo é uma infecção bacteriana transmitida por picadas de piolhos corporais infectados, enquanto a febre tifoide é uma infecção bacteriana transmitida por alimentos, afetando principalmente os intestinos. A confusão provavelmente surgiu dos sintomas sobrepostos que essas doenças apresentavam. Apesar de seu legado horrível e milhões de vidas ceifadas ao longo da história, o tifo é agora considerado uma doença rara. Ele ocorre principalmente em populações que sofrem de superlotação extrema e condições de higiene precárias que permitem que a bactéria se espalhe com facilidade. Número 11. AIDS. Poucas doenças foram tão envoltas em medo e estigma quanto o HIV, o vírus que leva à AIDS.
Cientistas acreditam que ele fez a transição de primatas para humanos na África em algum momento do início do século XX e se espalhou silenciosamente por décadas, antes que suas consequências devastadoras se tornassem aparentes. Embora o HIV tenha chegado aos Estados Unidos por volta de 1970, permaneceu amplamente escondido da consciência pública até o início dos anos 80. Em 1981, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, publicaram um relatório que chocou a comunidade médica. Ele detalhou 5 homens homossexuais anteriormente saudáveis que haviam contraído pneumonia por pneumocistis, uma infecção rara e oportunista causada pelo fungo normalmente inofensivo Pneumocystis gyrovecii. Este tipo de pneumonia, notou o CDC com alarme, quase nunca ocorria em indivíduos com sistemas imunológicos saudáveis. No ano seguinte, o New York Times publicou um artigo revolucionário sobre este novo e aterrorizante distúrbio do sistema imunológico, que já havia afetado 335 pessoas e ceifado a vida de 136. Como a doença parecia afetar principalmente homens homossexuais, os oficiais inicialmente a rotularam como deficiência imunológica relacionada a homossexuais. Apesar do CDC descobrir todas as principais rotas de transmissão do HIV em 1983, a percepção pública permaneceu firmemente enraizada na ideia errônea de que a AIDS era exclusivamente uma doença gay. Ela até ganhou o apelido cruel de praga gay por muitos anos. Finalmente, em setembro de 1982, o CDC adotou oficialmente o termo AIDS para descrever a doença. No final daquele ano, casos também estavam sendo relatados em vários países europeus. A pandemia de HIV, desde então, se tornou uma tragédia global. Mais de 70 milhões de pessoas foram infectadas com o HIV e estima-se que 35 milhões tenham sucumbido desde o início da pandemia. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu like se tiver gostado. Inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Cuidem-se, pessoal!